Vieira e hoje eu vim indicar 4 filmes de terror protagonizados por negros que também são filmes antirracistas. Se você acompanha o meu trabalho, seja aqui ou lá no Instagram, né? Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, me segue que eu faço posts bem interessantes por lá. Mas enfim, eu falo sempre sobre cinema antirracista. Então, eu acho que como uma grande entusiasta do terror, eu tenho que também estar sempre observando, né, se os filmes que eu estou assistindo, eles são filmes de terror com negros ou se eles são um pouco mais do que isso, né? E também são filmes que fazem parte dessa luta antirracista, né? Porque, como eu já falei aqui, muitas vezes alguns filmes de terror, eles só têm os negros como protagonistas. Eles não trazem questões relacionadas à negritude, questões relacionadas à vida de pessoas negras, tá? Se você tem dúvida do que é um filme antirracista, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu fiz explicando sobre isso, tá bom? Mas vamos começar a falar dos filmes, né? O primeiro é O Que Ficou Pra Trás, de 2020, tá? E ele é protagonizado pela Ruby, de Lovecraft Country. Se você viu os meus vídeos sobre Lovecraft Country, eu fiquei apaixonada por essa mulher. Ela é uma atriz fenomenal e que merece muito, sabe, ter todo o reconhecimento possível. Esse filme vai seguir uma linha, né, de vários outros filmes de vários estilos que mostra como é o processo, né, de refugiados em países europeus ou até mesmo nos Estados Unidos. Então, vários filmes de vários estilos têm tentado trabalhar isso. No caso de O Que Ficou Pra Trás, ele vai mostrar esse casal que saiu do Sudão, né, junto com a sua filha, e que assim, durante o processo acabou perdendo a menina, né? A menina acabou morrendo e eles têm que lidar não só com o fato de que eles são refugiados lá na Inglaterra, mas eles também têm que lidar com o fato da perda dessa criança. E o que acontece é que durante o processo de adaptação deles na Inglaterra, o marido, tá super empolgado e tentando fazer com que a vida seja incrível, ele tá todo empolgado porque ele tá naquele país. Enquanto isso, ela tem grandes problemas de adaptação, ela percebe o quanto ela não faz parte daquele lugar. E uma das coisas mais interessantes em observar nesse filme é como eles vão pegar características ali do Sudão, né, daquele local, da mitologia daquele local e vão colocar no filme. Por quê? Dentro da casa que o governo dá para eles, né, para eles começarem essa vida nova, existe um tipo de entidade, e uma entidade que é característica dos povos do Sudão. Então eu acho isso extremamente respeitoso. Se você vai trabalhar falando da história de um determinado povo, pelo menos tenta não simplesmente fazer essa apropriação cultural, sabe? Tenta mostrar de verdade o que é essa história. É óbvio que assim, eu não sou do Sudão do Sul, eu não tenho propriedade para dizer que eles fizeram fielmente, né? Mas assim, a gente vê a tentativa. E eu, como uma pessoa de fora, uma brasileira que assistiu o filme, eu acho que o diretor, ele teve esse cuidado, né, de tentar trabalhar com a mitologia do próprio país, não simplesmente vou contar a história de um grupo de refugiados, mas eu vou contar essa história a partir do meu olhar já britânico, já de fora, sabe? Então eu acho que ele parou para pensar nisso e eu achei muito legal. É muito interessante que o filme vai também falar das violências e do horror que ultrapassa essa coisa mística, de entidade, enfim, essa questão sobrenatural. O filme, ele vai mostrar o horror de ser um refugiado dentro de um país que sempre te coloca ali naquela posição de não pertencimento. E como o não pertencimento, ele também é horrível, sabe? Como ele é aterrorizante, como não fazer parte te deixa num não lugar. Então, eu acho que o filme, ele traz muitas questões de horror social, sabe? Que tem toda uma crítica a algo da estrutura da nossa sociedade e que é aquele tipo de horror
que é muito mais palpável pra gente. Então eu acho que é muito válida a forma como tudo isso é trabalhado e como a gente fica entre, nossa, o que é mais aterrorizante? A parte sobrenatural ou a parte da realidade, sabe? Então eu acho que é um filme que trata desses temas com muita sabedoria. Então fica a indicação, é um filme que realmente bota a questão da negritude como centro. Então, acho que a gente precisa de mais filmes que façam isso. Pra quem quiser assistir, esse filme tá na Netflix, então é facinho, disponível de um jeito super fácil e acessível pra todo mundo. O segundo filme é de um diretor que eu já falei várias vezes aqui, que é o Jordan Peele. Sim, eu não podia falar de cinema antirracista, cinema de horror antirracista, sem falar do Peele, gente. Não dá. E eu vou indicar o primeiro filme dele, que é o Corra, que é um grande exemplo de terror social. Se eu falei um pouquinho sobre terror social no O Que Ficou Pra Trás, Corra é outro exemplo maravilhoso de terror social e, nesse caso, não existe nada sobrenatural. O filme é completamente um horror social. É o filme que vai contar a história do Chris, que é esse fotógrafo, né, jovem, maravilhosamente interpretado pelo Daniel Kaluuya, que assim, que ator, né? E ele tem uma namorada branca e ele vai conhecer a família dela num final de semana. E o que deveria ser um momento tranquilo se torna algo meio estranho, porque as pessoas daquele lugar, elas não parecem tão legais assim. O filme tem sempre essa aura de terror ali, assim, tipo, o que é que tá acontecendo? E, enfim, eu não quero falar muito da história porque tudo em Corra pode ser um spoiler. Apesar de eu particularmente achar que o mais interessante no filme não é qual é a reviravolta ou qualquer coisa do tipo. O mais interessante em Corra é realmente o seu processo, como a tensão vai se construindo, sabe? Eu não acho que de fato é um filme tão surpreendente na sua resolução, mas é um filme necessário e interessante na forma como tudo é construído. Eu gosto demais, sabe, de todas as críticas sociais que estão ali e do quanto a gente vai ficando aterrorizado por algo que, assim, não deveria ser aterrorizante, mas a nossa estrutura social fez ser, que é uma pessoa negra em um lugar onde todo mundo é branco e o quanto isso é aterrador. E é muito interessante também o quanto o Chris percebe que, assim, todas as pessoas negras que estão ali naquele lugar, elas são as pessoas que trabalham para aquela família. As pessoas negras, elas não estão em posição de poder e é algo que é muito comum na nossa sociedade. Então, é um filme que entretém de forma muito interessante, mas é uma grande crítica a nossa estrutura social e a como é difícil, por exemplo, manter determinados relacionamentos interraciais, porque você tem todo o peso de uma história ali. Corra tá disponível no Now, tá? Terceiro filme é A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, de 1968, que está disponível no Telecine, tá? Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre A Noite dos Mortos-Vivos, mas eu acho sempre válido indicar não só esse, como alguns outros filmes do Romero, né? Tem mais 2 filmes que também são de zumbis e que trazem críticas sociais bem interessantes. Mas A Noite dos Mortos-Vivos, ele é um clássico quando a gente pensa em filmes de zumbis. E uma das coisas mais interessantes é que esse filme é dirigido por um homem branco e ele disse várias vezes que ele nunca tentou fazer uma crítica social com relação ao racismo. Mas ele, querendo ou não, acaba que o filme dele é uma grande crítica social ao racismo. Então, é importante a gente falar isso. Inclusive, é importante também a gente pensar que, assim, não é porque um filme é dirigido por uma pessoa branca que ele automaticamente é invalidado como obra antirracista. Não é isso. A gente quer que pessoas negras possam contar suas histórias, até porque, em geral, quando pessoas negras contam as suas histórias, elas são mais verdadeiras, elas realmente fogem daqueles estereótipos que eu falei aqui que existem, né? Quando a gente fala de filmes protagonizados por negros, porque muitas vezes esses filmes são dirigidos por brancos que não passaram, né, nunca por racismo, não passaram por situações específicas que pessoas negras passam. Então, é melhor, é mais interessante em geral que pessoas negras contem as suas histórias, principalmente porque pessoas negras foram apagadas durante toda a história, infelizmente. Então, a gente também quer ver mais vozes negras. A gente quer ver pessoas
que vivem aquilo contando as suas próprias histórias e mais, mostrando que ser negro não é apenas falar sobre racismo. Existem outras coisas que a gente pode falar. Mas, de vez em quando, uma pessoa branca faz um filme antirracista e é o caso do Jorge Romero, tenha sido a vontade dele ou não, porque ele conseguiu colocar ali esse protagonista negro em meio a todo um elenco branco, lutando contra esses zumbis, né? E assim, eu não quero dar spoiler, se você quiser saber mais, né, sobre o final do filme, no vídeo que eu fiz sobre a Noite dos Mortos-Vivos, eu falo direitinho. Mas assim, ele traz um final que é muito reflexivo com relação a como a nossa sociedade se estrutura. E é muito bizarro pensar que um filme de 1968, ele ainda tenha o peso que ele tem dentro da nossa sociedade, porque assim, o filme é mais atual do que nunca, sabe? Então ele vai mostrar ali esse protagonista negro em meio a várias pessoas brancas e os micro-racismos que existem, sabe? Que muitas vezes estão ali disfarçados. É o racismo do dia a dia. As pessoas, elas dizem que não são racistas, mas nas suas atitudes diárias, elas acabam sendo racistas. E o Ben, que é o protagonista, ele acaba passando por isso, só que em meio a uma situação de extremo estresse, porque ele tá ali tentando lutar pela própria vida, porque existe uma horda de zumbis tentando matar, não só ele, mas das outras pessoas que estão ali dentro da casa que ele tá junto com ele, né? Que estão ali junto com ele nesse processo de tentar sobreviver. Então, é isso. A premissa do filme é basicamente essa. Um grupo de pessoas tentando sobreviver a um ataque zumbi numa cidadezinha lá nos Estados Unidos. E ele é o protagonista, ele é aquele rosto, né, que carrega o filme. Então, pensando nisso, pensando num filme sendo na década de 60, né, e o final do filme especificamente, ele vai mostrar, né, ele vai denunciar uma questão negra muito forte. Então, esse filme acaba sendo antirracista porque é isso, é um filme de zumbi que traz uma denúncia com relação ao racismo e que a gente precisa, sabe, ainda hoje denunciar esse tipo de coisa. Antes de passar para o último filme, eu queria falar que eu estou com um workshop de cinema antirracista. Dia 22, 23, 24 e 25 de abril, eu vou estar explicando o que é antirracismo, o que é um filme antirracista, como um filme pode, né, como uma narrativa fílmica pode ser considerada antirracista. Eu vou falar sobre os tropos racistas que existem nas narrativas, os estereótipos, enfim, como você, se você é um roteirista, se você trabalha com cinema, se você é um crítico de cinema, ou se você é apenas um entusiasta, né, dos filmes, como você perceber que aquela obra, ela é ou não antirracista, e se você vai criar a sua história, como você não cair, sabe, nas armadilhas que existem e não acabar tendo uma história que, enfim, acaba sendo racista. Então, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um curso híbrido, 3 aulas gravadas e uma aula ao vivo, né, para tirar dúvidas e exemplificar bastante com muitos filmes. Não é só falando sobre terror, é sobre filmes de vários estilos, mas é isso, o link tá aqui embaixo, tá bom? E por último, eu vou falar sobre Nós. Sim, mais um filme do Jordan Peele. Gente, ele é o maior cineasta de horror antirracista do momento. Na verdade, eu acho que de todos os tempos. Então a gente tem que falar dele sim, porque mais do que fazer filmes de denúncia, quando você conta uma história centrada nos seus personagens negros, mostrando as vivências negras, você também está fazendo um filme antirracista. Uma das coisas mais interessantes em Nós, quando a gente pensa nisso, é que, diferente de Corra, ele não tá ali fazendo um filme de denúncia. Ele tá contando uma história de uma família que tá ali, né, passando suas férias, e de repente eles são atacados por duplos, pessoas com o mesmo rosto deles, assim, e que simplesmente querem acabar com eles. E aí você pensa, mas tá, por que essa história é antirracista? Porque você tem ali uma família de 4 pessoas negras retintas com vivências próprias de pessoas negras retintas.
elas estão no centro da narrativa, mas elas estão no centro da narrativa fugindo dos estereótipos e tropos racistas. E 2, a gente tem que pensar sempre que se você tá contando a história de pessoas negras a partir da vivência delas, você acaba não fugindo do racismo, mesmo que ele não seja o foco. Quando a gente vê os personagens negros em comparação com os personagens brancos que fazem parte de nós, a gente vê que existem questões sociais ali, sabe? Que não são apenas questões relacionadas ao financeiro, mas são questões relacionadas à estrutura da sociedade. Então eu acho que o Jordan Peele, ele é muito inteligente na forma como ele trabalha em nós, porque ele vai mostrar que nem sempre precisa ser sobre o horror do racismo. Mas se você é uma pessoa negra, o racismo ele tá ali, mesmo que seja mais velado. Então eu gosto muito de como o Nós, ele não coloca, enfim, o preconceito como centro. Ele coloca a negritude como centro. Então é importante a gente pensar nisso também. É um filme de terror maravilhoso. Ele vai trazer questões sobre maternidade, ele vai trazer outras questões sociais que vão além, né, da questão racial, e eu gosto muito disso também. E, enfim, é um filme maravilhoso. Lupita Nyong'o está brilhante. Sério, até hoje eu não supero essa mulher não ter sido nem indicada ao Oscar com uma interpretação tão incrível, mas seguimos, não é mesmo? Então, é isso. Esses são os 4 filmes que eu tenho para indicar hoje. Nós tá no Prime Video, então também tá super acessível. Eu espero que a gente possa, daqui a 1 ou 2 anos, pensar que existem muitos e muitos filmes com protagonismo negro que são antirracistas, sabe? E que a gente possa ver muito mais do que diretores homens, que a gente tenha mais diretoras mulheres negras, sabe? Produzindo filmes. Eu tô muito ansiosa para ver o Candyman, da Nia da Costa, que é produzido pelo Jordan Peele, que tem feito um grande trabalho, né, de impulsionar a carreira de diretoras mulheres. E, enfim, é difícil ainda encontrar filmes de terror que realmente sejam antirracistas, mas a gente tá aí correndo para descobrir o máximo possível. Se você conhece outros filmes, coloca aí embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E se você tiver interesse, me apoia no Apoia-se, tá bom? É isso. Tchau!